Colossenses capítulo 2, de 8 a 10. Você sabe o texto? Eu quero que você escute, se rendendo ao Senhor. O texto diz assim, que vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie. Que somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Versículo 8. Porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Repete isso. Porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. É dom de Deus. Tiago 2, 18 a 20, diz o seguinte. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Tiago 2, 18 a 20. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você quer que exista um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. É só até aqui. É só até. 20. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Assenta, por favor. Queridos, hoje nós estamos no último domingo do mês comemorativo aos 500 anos da Reforma Protestante. Aí você pode dizer assim, mas pastor, você vai falar de desequilíbrio, vai trazer os podres da Reforma no último dia dela. Podia ser um pouquinho mais, né? A Reforma, falar como das caixinhas, como da festa das crianças, assim, empolgado, como o Geraldo falando no final, como se todo mundo soubesse, né? Empolgado mesmo. Querido, na realidade, no último dia de comemoração dos 500 anos da Reforma, eu não quero falar mal da Reforma. O título parece desagradável, desequilíbrio na Reforma, briga de Tiago versus Paulo. O que eu quero falar não é negativo, não é. Na realidade, é um suposto desequilíbrio, uma suposta questão que na realidade não existe. Agora nós temos que ter entendimento de algumas coisas para não cairmos em erros, não incorrermos em erros que ao longo da história tanto aconteceu que precisou da reforma e precisamos hoje de outra reforma e precisamos sempre de reformas e reformas e reformas, não tem dúvida disso. A reforma protestante, querido, veio desmontando fortalezas malignas que, na realidade, afetavam toda a humanidade. Agora, interessante é que a igreja da época interferia e afetava toda a humanidade. Toda a humanidade. Todo o mundo civilizado era afetado pela igreja. Mas ela precisava de uma reforma. Essa influência que estava em todos os lugares era uma influência muito negativa. Por isso, a reforma era necessária. Toda a humanidade afetada, todos os relacionamentos foram afetados, todos os relacionamentos comerciais foram afetados, todos os relacionamentos sociais e políticos foram afetados pela reforma, mas principalmente o relacionamento entre a igreja e Deus, entre cada ser humano e Deus. E aí, quando nós lembramos e olhamos para as bases da reforma, né, a Escritura, a fé, só Jesus, só a Deus glória, e só a graça, nós olhamos para tudo isso e pensamos que coisa linda, mas o pastor está mostrando para nós um problema, um suposto problema. Para mostrar esse suposto problema, eu quero me reportar de novo a duas personagens muito queridas, por mim pelo menos, e vocês são obrigados a escutar de vez em quando falar delas, né, nesses dias, Marta e Maria. Existia uma questão entre Marta e Maria? Existia um problema entre a cozinha de Marta e a sala de Maria. Porque uma, escondida na cozinha, trabalhava para servir o mestre. E trabalhava, fazia o que ela quis fazer, escolheu o cardápio, fez o melhor para o mestre, com a melhor boa vontade que ela poderia fazer para servir o mestre. A outra, na sala, sentada aos pés do mestre, o adorava. E o texto fala que ela escolheu a melhor parte. Não lhe seria tirada. Jesus fala isso para Marta
E Marta, porque era Jesus que estava falando, escutou e aprendeu. E aprendeu. Será demais falar? Será demais falar que a igreja, a velha igreja, é simbolizada por Marta e a igreja reformada simbolizada por Maria? Não estou fazendo afirmação, estou fazendo provocações para o nosso pensar. Você viu um postzinho na internet nesses dias que eu achei muito interessante. Tem um grupo de católicos no Brasil, marcando para o dia 31, um tempo de oração em praça pública pelos protestantes, para que eles se arrependam do erro que cometeram e voltem e retornem ao seio da igreja, porque não existe salvação fora da igreja católica. Isso me fez pensar, eu não imaginava, eu não pensava que depois de 500 anos, o mesmo sentimento e a mesma questão era colocada. Mas preste atenção, sozinhos nas nossas cozinhas, entre aspas, nas nossas denominações, quer seja com essa convicção católica, quer seja com as nossas outras convicções, que nós fomos treinados, discipulados, tentando servir ao Senhor, muitas vezes fazemos o que queremos, ou fazemos como aprendemos, na esperança de agradar o Mestre. Assentados aos seus pés, como Marta, né, é o nosso modelo, junto com outros irmãos, como estamos aqui na casa do Senhor, nós ouvimos o que Ele deseja que façamos, e nós não vamos ficar sentados ali o tempo inteiro. Maria morreu sentado naquele lugar. Quando nos levantarmos, porque não ficaremos sentados para sempre ali, Ele nos envia, Ele nos chama de volta, nos assentamos de novo, Ele nos envia e nós voltamos. Esse ir e vir aos pés do Senhor fazem com que os intervalos sejam realmente um serviço que agrada ao Senhor, que faz valer a pena, que é o que realmente deveríamos fazer, deveríamos viver. E eu perguntei para a Alessandra se ela veio para ser bênção, e ela veio para ser bênção. É isso que é parte do que Deus quer para ela aqui, com tanta coisa que ela vai conquistar, ela será bênção aqui em nome de Jesus. E Marta entendeu isso. E na próxima oportunidade, lá em João 11, já falamos disso no outro dia, depois da morte de Lázaro, o irmão, ela foi primeiro se assentar aos pés de Jesus, para ter força para seguir naquele tempo que estava vivendo tão difícil. Joana Weber, uma autora que tem lido, e ela tem muito falado de Marta e Maria, ela mostra o óbvio que eu nunca tinha percebido. O texto da narrativa de Marta e Maria, lá em Lucas capítulo 10, está exatamente entre o texto da mulher do bom samaritano. Jesus termina de contar a história do bom samaritano. Lucas narra a história de Marta e Maria, e em seguida, Lucas narra Jesus ensinando os discípulos a orar. Como se fossem dois extremos, está lá na rua, limpando a ferida do sujeito, ou lá dentro, ajoelhado com o Senhor. Registrado entre a famosíssima parábola do bom samaritano e o bom samaritano, plena atividade para agradar a Deus, que nos faz lembrar os ensinos de Tiago, que insiste que a fé sem obras é morta, a obra como marca registrada da fé, fala de amor prático, sem muita conversa, sem muita religiosidade, você não encontra samaritano orando pelo sujeito. E por outro lado, a oração, que fala muito de estarmos a sós com Deus, que aponta para uma piedade interna, mais que obras, mais que propaganda, mais que a caixinha mostrada aqui para mandar lá não sei para onde, que fala de entrar no quarto com portas fechadas, que fala de um dia na casa do Senhor, que é melhor do que 1000 anos em qualquer lugar, é a expressão do salmista, e é onde nós podemos aprender como agradar a Deus. A pergunta é, existe desequilíbrio entre o que Jesus ensinou depois da relação com Marta e Maria e o que ele ensinou antes, falando do bom samaritano? Não existe, queridos. Eu fui levado a pensar na inexistência dessa questão.
Marta e Maria, a cozinha e a sala de estar, Tiago e Paulo, obras e fé, onde é que está a contradição? Os teólogos da Reforma passaram muitos anos depois da Reforma discutindo a contradição. E Lutero chegou a dizer assim: eu entrego o meu diploma, meu doutorado, e a gente rasga aqui se vocês me encontrar alguma relação, alguma amizade entre o que Paulo escreveu e o que o Tiago escreveu. Estava com raiva daquele tempo na cozinha que a igreja viveu, fazendo o que queria em nome do Senhor, e ele não queria nada com o Tiago, como se realmente fosse assim. Então, pensando nessa inexistente questão entre a fé e as obras, que os teólogos ficaram alguns anos brigando, a fé sem obras é morta. Nós lemos o texto de Tiago, o irmão do Senhor, não era um Tiago qualquer. E na realidade o texto de Tiago é quase uma cópia de Lucas, de Mateus, quase uma cópia das bem-aventuranças do tempo que Jesus ficou ali ensinando no Monte das Oliveiras. Mas será que Tiago estava defendendo a vida na cozinha? Fazendo o que queremos fazer? O que aparentemente a igreja passou um tempo fazendo, a ponto de começar a vender indulgências, justificando que o dinheiro compraria um lugar no céu. Isso indignou Lutero, foi por isso que ele falou o que falou. Quando ele começa a ler a Bíblia, ler as cartas, ler a carta de Romanos especificamente. E Paulo diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Será que Paulo está defendendo uma vida folgada? Em que a fé faz tudo que tem que fazer, a fé traz a graça se vira para nós, no final o velho de barba longa e amor infinito vai nos perdoar todos, menos, ou pelo menos os que ele escolher, né? Como afirmaria uma leitura equivocada do calvinismo. Equivocada. Será que é isso que Paulo está dizendo, querido? Bom, desde antes da reforma existia uma pressão do presente século. Paulo fala em Romanos 12, não vos conformeis com o presente século, com esse mundo. O presente século, querido, não se engane, é um demônio. Em qualquer época que nós lemos Romanos 12, ele vai ser atualíssimo. Não vos conformeis com o presente século. Um demônio. É uma ação do inferno, exatamente para afastar, em todas as épocas, Jesus do centro. Para afastar Deus da igreja. A igreja existir não tem nenhum problema para o inferno, não, querido. Crermos em Deus, os demônios creem. Não tem problema nenhum. Mas nós precisamos de entender exatamente essa provável contradição não existe quando nós temos realmente Jesus no centro. E de lá para cá, dois caminhos de pressão sobre a igreja, principalmente agora a igreja do século XX, do século XXI, no nosso caso, sempre foram as bases filosóficas dessa pressão. E eu estou falando de deísmo e de panteísmo. O deísmo está do lado de lá, e o panteísmo está do lado de cá, e no centro tem um negócio chamado verdade. E no centro precisa estar você e eu. Qual que é o problema dessas duas filosofias, duas correntes filosóficas, que é exatamente fruto do presente século? É exatamente tudo que nós vemos por aí hoje, nesta semana. Elas geram distorções da natureza de Deus. Duas tremendas, terríveis distorções da natureza de Deus. Presta atenção. O deísmo é o humanismo secular. E resulta de uma posição extrema acerca da transcendência de Deus. Eu tenho usado essa palavra muito aqui ultimamente. A transcendência de Deus. Deus está totalmente além do homem e, portanto, não pode ser experimentado. O universo se move por conta própria. Deus não está muito preocupado se a conquista que o moço teve no trabalho dele foi porque ele burlou lá uma senha e colocou o nome dele. Não tem nada a ver, ele é servo de Deus e tal. Deus está muito longe para se preocupar com isso. Deus está muito longe para olhar um pecadinho que o irmão está cometendo com a esposa do outro irmão. Deus está muito longe para isso. A gente consegue, com naturalidade, conviver no dia a dia da religião, da igreja.
um pecado escondido, porque Deus está tão longe. Infelizmente, você e eu sabemos de muitas situações, de gente séria, de gente que caminha dentro dos arraiais de uma igreja evangélica e consegue conviver com isso, exatamente fruto dessa influência. Deus intelectualizado, a transcendência. Esse Deus está tão longe de nós. E nós vamos encontrar base nos escritos pós-reforma, nos escritos evangélicos pós-reforma, dos escritores alemães principalmente. Por outro lado, querido, o panteísmo. Palavras difíceis, mas eu vou te dar um nome que você conhece exatamente. Nova Era. Cultura oriental, misticismo, toda essa coisa que, quanto mais um povo é ateu, como é o nosso povo, nossos vizinhos, mais se abrem para toda essa coisa. E o panteísmo vem exatamente tirando Deus da transcendência e trazendo para a extrema imanência. Então isso aqui é Deus. A florzinha é Deus. Tudo é Deus. E se tudo é Deus, eu preciso de ter esse respeito que tenho a Deus por tudo. Esse negócio é complicado, irmãos. Eu vou tentar dizer para vocês isso. O panteísmo, então, resulta de uma posição extrema da imanência de Deus. Ao ver Deus como parte do universo e todas as coisas como parte de Deus. Essas duas filosofias estão prevalecendo dentro e fora da igreja. Dentro e fora da igreja. Uma delas, o deísmo, que é esse humanismo secular, Deus está longe demais. Na outra, o panteísmo, a nova era, Deus está próximo demais, familiar demais. A sua identidade é absorvida em sua própria criação. E aí Deus se perde no meio dessa confusão toda, mas presta atenção, o cristianismo é teísta. Deus é o centro. E você precisa ser teísta. Deus tem que ser o centro da sua vida, dirigir a sua vida. O seu trabalho, a sua promoção, os seus relacionamentos, a sua vida tem que ser dirigida por Deus no centro. E esse Deus no centro é o Deus transcendente, e é o Deus imanente. É a verdade que Ele traz para nós. Qualquer lado da balança que eu me puxe, que eu me pende para lá ou para cá, que o diabo me empurre, eu vou estar fora do propósito de Deus. O teísmo ressalta a transcendência de Deus, como o deísmo, e ressalta a imanência de Deus como o panteísmo sem os extremos, que as duas filosofias atribuem a Deus. Eu queria que a gente tentasse para isso. Qual que é o problema do deísmo? Transcendência absoluta. Deus está tão longe que não importa a nossa vida. A gente só precisa lembrar que Ele existe em algum lugar. Qual que é o problema do panteísmo? Esta imanência absoluta. Deus completamente equivalente com o mundo. Deus está aí e o que você tocar é Deus. Querido, por que a igreja, você e eu, somos tão influenciados aí de um extremo para outro entre o intelecto e a experiência? Somos cobrados por algumas experiências que existem por aí e que a gente não desenvolve, a gente não faz, a gente não repete. Essas filosofias, queridos, nos afetam sem percebermos. Quantos caminharam conosco e mudaram de navio, mudaram de barco, estão hoje fora da presença do Senhor? Quantos exatamente porque foram amadurecendo, estudando, já não suportam mais a igreja, não suportam mais esse relacionamento. Porque foram, de alguma forma, influenciados. E esse Deus é tão transcendente, tão poderoso, que aqui em casa tanto faz, e a vida é melhor sem os irmãos, porque eu tenho muitos problemas quando estou envolvido com a igreja e eu vivo melhor sem a igreja. Demônio do presente século influenciando crente inteligente. E a reforma veio nos movimentar. Porque é o mesmo demônio que agia lá no ano 1500, a ponto de chegarem onde chegaram e ter aquela reação. Essas filosofias nos afetam sem percebermos e nos permitem então viver em pecado, ministrando uns aos outros com intelectualismo religioso que colocou Deus distante, lá do lado de lá. Nos permite viver, por outro lado, com Halloween e outras ações diabólicas,
vendo Deus presente em tudo, até nas doces festinhas de invocação dos mortos, que eles fazem de maneira direta entre os mais envolvidos, ou de maneira indireta entre os simpatizantes. E nós, os simpatizantes, né? Empurrados pela cultura, empurrados por tudo isso. Eu sei que não é fácil. Nossos filhos cresceram, sofreram quando era pequeno. Porque não tinha Halloween lá tinha a festa junina e outras situações, né? E os meninos, a gente ri disso hoje, mas não foi fácil ser pai daquelas crianças com a pressão do presente século, do nosso século, né? Da nossa época. Querido, mas o certo é que a expressão gostosuras ou travessuras simboliza super bem estratégia de demônios. Presta atenção. Se submetam a mim, eu desgraço a sua vida. Gostosuras ou travessuras. É a mesma coisa. Estratégia dos demônios. Claro que nossas crianças não vão fazer travessuras. Até porque está todo mundo influenciado e a gostosura virá. Mas quando a gente amplia isso, essa coisa é muito séria. Sabe por quê, querido? Até hoje, Jesus insiste com a sua igreja. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir, eu vou entrar e vou cear. E ele ceará comigo. Ele não vai dizer assim, gostosuras ou travessuras. Se você não abrir o seu coração, eu vou te arrebentar. Eu vou quebrar os vidros da sua casa. Eu vou aprontar alguma coisa aí. E hoje, como uma coisa é tão institucionalizada, né? Como essa coisa, essa imanência é tão presente, eu consigo ver Deus em tudo, inclusive nessas coisas que eu não deveria ver Deus. Não deveria ver Deus. Essa ameaça, gostosura ou travessura, se você pensar um pouquinho mais comigo, você vai encontrar aí ensino de demônios, literalmente. O erro básico da igreja é, em todas as épocas, a visão que tem de Deus. Quem é Deus para você, igreja? Quem é Deus? Que Deus está ensinando para o seu filho? E a natureza de Deus é que está sendo questionada. As estruturas e formas que refletem meias verdades acerca de Deus, da natureza de Deus, têm servido de solo fértil para o crescimento do humanismo secular e uma série de ensinamentos distorcidos sobre Deus, a respeito de Deus. E nós temos lido isso muito nesses dias. E muitos pais vieram. Eu compartilhei algumas coisas no nosso grupo de WhatsApp, e está por aí, porque muitos pais, eu sei que não é fácil essa história toda. E aí nós temos que estar ensinando uns aos outros sobre isso. Jesus, conhecendo o coração de Marta e Maria, ou seja, conhecendo o coração da humanidade, planejou sua igreja de tal forma, queridos, que ela pudesse superar a tentação do homem de intelectualizar o cristianismo, intelectualizar o evangelho, ou cair nesse experimentarismo distorcido que vai transformar o cristianismo numa grande superstição que aceita qualquer coisa no seio dele. Nós, como evangélicos, parecemos enfrentar um perigo maior do intelectualismo. Nós já pensamos muito, já lemos muito, já conseguimos colocar Deus lá num céu tão distante, que de vez em quando a gente ora, e aí ele manda de lá para cá uma ação, resolve alguns problemas, mas o tempo todo nós conseguimos viver com ele bem distante de nós. Nós precisamos nos arrepender disso em nome de Jesus. Nos arrepender de estarmos aqui todo domingo simplesmente olhando para a nuca do outro, e aí, quem sabe domingo que vem, se não tiver nenhum problema, eu voltarei. No intervalo, nós temos o privilégio de continuar ministrando uns aos outros. Nós temos os pequenos grupos, nós temos outras oportunidades, nós temos os casais, nós temos as pessoas. Quando nos encontrarmos, continuamos sendo igreja. Não nós vamos à igreja só no próximo domingo, nós continuamos sendo igreja. E esse deísmo, essa intelectualização, essa transcendência nessa visão absoluta tem feito isso conosco. E outros grupos que nós conhecemos caem exatamente no contrário, numa situação da imanência, e inventa tanta coisa, você não sabe discernir se você está num terreiro de macumba ou dentro de uma igreja evangélica. Realmente, os gestos, os sintomas, a maneira é um negócio que não nos cabe juízo, nos cabe perguntar assim, somos cristocêntricos? Somos teístas?
Só a verdade, só a palavra, só Cristo, só a fé. Nós estamos focados no Senhor, focados em nossas dificuldades. Não existia, querido, desequilíbrio entre Marta e Maria. Entre Marta e Maria não tinha nenhum desequilíbrio. Nenhum desequilíbrio entre Tiago e Paulo. Não tinha nenhuma divergência. Aliás, nos pequenos grupos estamos estudando exatamente Tiago, Paulo e João, como que o amor de Deus se manifestou através da revelação de cada um deles, né? Dada através de cada um deles. Entre Paulo e Tiago não havia divergência. Por quê? Porque Cristo é o centro dos ensinos de Tiago. Cristo é o centro dos ensinos de Paulo. Tiago está repetindo os ensinos de Jesus no Sermão da Montanha. Paulo está ensinando aos gentios a essência do Evangelho antes de suas consequências, que são exatamente as obras. Porque ele fala das obras que Tiago fala no mesmo texto. Nós somos nele chamados, somos feitura dele para as boas obras às quais Tiago se refere. Ora, Paulo e Tiago não estavam respondendo a mesma pergunta. Por isso que a resposta não era a mesma. Tiago estava respondendo à igreja judaizante espalhada pela terra, sem crise. Paulo estava escrevendo à igreja gentílica espalhada pela terra, com problemas, com o judaísmo. E cada um então tem uma ênfase, mas ambos têm Cristo como centro de tudo. Depois, então, Jesus supervaloriza o bom samaritano, e ele supervaloriza a oração, e no meio do caminho encontramos Marta e Maria. E essa gangorra traz equilíbrio para a nossa fé. Nos deixa ali, no centro, e aí, meu desenhozinho ficou até parecendo uma cruz, né? Porque é exatamente a cruz o centro das nossas vidas. Essa gangorra, ora para lá, ora para cá, ora com Deus aprendendo, ora com o outro, servindo, vão fazer a nossa história cheia de muita satisfação. Glória a Deus pela reforma, glória a Deus pelos reformadores, glória a Deus pelo Espírito Santo, que nos vem ensinando toda a verdade. Então nós temos que abrir mão de toda transcendência absoluta, intelectualismo que suporta o pecado, pecadinhos e pecadões, porque Deus está tão longe que a vida pode seguir como é, não tem problema não, porque nós vamos encontrando justificativas inteligentíssimas para a vida de pecado dentro da igreja. E esse negócio, queridos, é doutrina de demônios. Por outro lado, temos outra doutrina de demônios, de uma imanência absoluta que cabe 1000 coisinhas de Halloween, a nova era, coisinhas que a gente vai inventando ao longo da história, e nós fugimos de novo do centro. Jesus é o centro de tudo. Jesus, a transcendência e a imanência em Jesus. E podemos experimentar isso, como temos ensinado, né? Quando estamos aqui no grupo grande, e aí um momento de mais presença, de mais cara a cara, prestação de contas, oportunidade de todo mundo falar do pequeno grupo. Podemos chamar de transcendência e imanência desenvolvida no meio da igreja. Marta e Maria não tinham crise, Tiago e João não tinham crise, a oração e a palavra do bom samaritano não tem crise. Nós somos chamados exatamente para tudo isso, e a reforma não tem crise lá, porque você e eu, tudo isso tem Jesus no centro. Você pode dizer amém? Se é assim, se não, vamos nos arrepender e buscar isso em nome de Jesus. Lembra que Jesus continua à porta, batendo. Se nós abrirmos, ele vai entrar. E o Espírito Santo continua a fazer a sua obra de reforma, que traz-nos para o centro, que traz-nos para o equilíbrio, que traz-nos para dar glória a Deus, que nos faz suportar uns aos outros, que nos faz continuar pensando e entendendo a grandeza de Deus, mas experimentando a presença santificadora do Espírito Santo dentro de nós. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor.